Quando a natureza se engana. O que é genética? Certamente já notaram as semelhanças entre pais e filhos. Isto acontece pois a maioria das características dos seres vivos são transmitidas hereditariamente. E a ciência que estuda estes fenómenos é a genética. A informação para codificar estas características hereditárias localiza-se nos genes, que se localizam em moléculas de DNA ou ADN, ácido desoxirribonucleico. Quando grandes cadeias de DNA se unem a proteínas chamadas histonas para conferir estrutura, constituem cromossomas, que por sua vez se localizam nos núcleos das células. Como são transmitidos os caracteres hereditários? A transmissão dos caracteres hereditários é possível através da reprodução, pois, na fecundação, os núcleos do oócito e do espermatozoide fundem para originar o núcleo de uma nova célula, o zigoto, que irá desenvolver um indivíduo com genes de ambos os pais. Mas temos que nos questionar: será que o novo ser possui todo o código genético dos pais? A resposta é não. Isto porque as células de um mesmo indivíduo possuem diferentes quantidades de material genético. Células que possuem cromossomas aos pares são células diploides, ou 2N, como é o caso da maioria das células do nosso corpo, que possuem 46 cromossomas. Células que apenas possuem um cromossoma de cada par são haploides, ou células N, como é o caso dos gâmetas, espermatozoides e oócitos, que possuem 23 cromossomas. Deste modo, com a fusão de dois núcleos haploides durante a fecundação, forma-se uma nova célula diploide, que, por sua vez, dará origem a um novo organismo, este também diploide. Mas como se obtêm células haploides a partir de células diploides? A este processo chama-se meiose e, segundo ele, uma célula-mãe 2N sofre duas divisões, originando 4 células filhas com N cromossomas. Porém, por vezes, nem sempre a meiose acontece de forma correta. Podem acontecer alterações bruscas e inesperadas do material genético. A essas alterações, no ramo da biologia, chamamos de mutação. O ambiente não determina a ocorrência de uma mutação específica, e para se poder dizer que uma mutação é favorável ou não, precisamos de conhecer as exigências do ambiente. Uma mutação pode ser favorável numa situação, como pode ser catastrófica noutra. E existem dois tipos de mutação. As mutações génicas alternam a sequência de nucleótidos do DNA por substituição, adição, ou remoção de bases. Surgindo, assim, novas características dentro das espécies. Um exemplo bastante conhecido deste tipo de mutações é a coloração azul dos olhos. Originalmente, todos tínhamos olhos castanhos até que uma mutação atingiu o gene OCA2, que está relacionado com a produção de melanina, o pigmento que dá cor aos olhos, além dos cabelos e pele. Perante isso, a sua capacidade de produzir a cor castanha foi inibida, limitando a sua ação e, consequentemente, reduzindo a produção de melanina na íris. Como resultado, transforma os olhos castanhos em azuis. As mutações cromossómicas, por sua vez, afetam o cromossoma inteiro ou todo o complemento cromossómico do indivíduo. Estas podem ser estruturais, quando a estrutura dos cromossomas é alterada, seja por perda,
duplicação, inversão, ou troca de um fragmento por outro fragmento de outro cromossoma. Como também podem ser numéricas, quando o número de cromossomas é alterado durante a meiose. Quando existe uma alteração completa dos nomes, estamos perante uma situação de euploidia. E quando existem cromossomas a mais ou a menos em relação ao número normal, estamos perante uma situação de aneuploidia. Na figura, apresenta-se um cariótipo típico de uma mulher normal. Alguns exemplos de mutações cromossómicas numéricas são: Síndrome de Turner, a única monossonia viável na espécie humana, afetando apenas mulheres, conferindo-lhes características como pequena estatura, órgãos genitais infantis, ovários não funcionais e inexistência de caracteres sexuais secundários. Cariótipo feminino anormal. As mulheres possuem um cromossoma X supernumerário que não conduz a anomalias significativas nem altera a fertilidade. Este é o cariótipo típico de um homem normal. Alguns exemplos de mutações cromossómicas numéricas são: Síndrome de Klinefelter. Manifesta-se apenas em homens, conferindo-lhes alta estatura, testículos pouco desenvolvidos, mas desenvolvimento normal do pênis e geralmente são estéreis. Não são impotentes e apresentam ancas e seios desenvolvidos. Cariótipo masculino anormal. O embrião cessa o seu desenvolvimento, dando-se o aborto espontâneo. Síndrome de Down. É o exemplo, se calhar, mais conhecido de uma mutação cromossómica numérica, que afeta tanto homens como mulheres. A presença de uma cópia extra de um cromossoma 21, que desencadeia características anormais em quase todas as áreas do corpo, como por exemplo, uma pequena estatura, olhos de forma irregular e boca pequena, muitas vezes semiaberta devido à dificuldade em acomodar a língua. Também são indivíduos suscetíveis a malformações cardíacas, problemas cardiovasculares e respiratórios. Poliploidia. Pode surgir de duas maneiras: de uma não disjunção de cromossomas durante a meiose ou durante a mitose, surgindo, por exemplo, indivíduos com 4 conjuntos de cromossomas, ou de uma não citocinese, divisão do citoplasma, ficando a célula com o dobro do número de cromossomas. Esta mutação pode ser por vezes vantajosa no caso das plantas. Como puderam ver, uma mutação pode causar dor e originar em doença, mas também foram estes erros que permitiram a evolução de todos os seres vivos na Terra. Uma mutação tanto pode debilitar uma espécie como ajudar na sua adaptação ao meio ambiente em que se encontra. Isto prova como um simples erro, numa pequena base assustada e visível ao olho nu, é capaz de mudar completamente a história da Terra. Basta questionarem-se: como teria sido a história da civilização humana se uma mutação nos tivesse dado asas para voar ou guelras para respirar debaixo d'água, ou mesmo se nunca tivéssemos mudado e a célula inicial que deu origem a toda a vida na Terra tivesse passado o seu código genético sem quaisquer alterações e a vida manter-se reduzida apenas a seres bacteriais. Esperamos que tenham gostado da nossa apresentação e estejam mais instruídos no tópico das mutações.